pay cuts, all the false hopes and the faithless satellite. O que a gente pode chamar isso, essa forma mais humanizada que tá tendo agora? Seria um tratamento mais humanizado, né? Eu acho que é um tratamento mais que as pessoas estão buscando mais, porque mais pessoas estão falando. Hoje em dia, existem famosos que estão falando que estão fazendo terapia e o quanto isso é importante, quanto é importante você se conhecer, o quanto é importante você ter um espaço só pra você. Então, acho que mais pessoas estão falando a respeito, né? Então, eu tô sofrendo, mas por que eu preciso ficar sofrendo sozinho? Será que não seria interessante eu ser acolhido? Será que não seria interessante eu expressar os meus sentimentos? Então, por exemplo, eu atendo várias pessoas que têm questões de uma não identificação de gênero, por exemplo. Então, você imagina como que é difícil para uma pessoa que tem uma não identificação com o seu próprio corpo e a sociedade, porque a sociedade cobra o tempo todo, nós somos extremamente cobrados o tempo todo, e eu acho que o ser humano ele tá adoecendo mais. O suicídio é uma epidemia, né? E é uma epidemia por quê? Porque as pessoas estão exaustas. E as pessoas, apesar de ainda quererem buscar um conforto e um resultado rápido em remédios, que são muito legais, que muitas vezes é super importante, tem que ter remédio, mas muitas vezes é só para tirar um sintoma. Se você não entende por que você tá sofrendo, se você não entende por que você tá adoecendo, nada é coincidência, gente, não existe coincidência nessa vida, entendeu? Se você tá adoecendo, se você tá tendo um padrão repetitivo de uma escolha... Sabe aquela coisa, eu fiz um post no meu Instagram esses dias sobre dedo podre, né, gente? Dedo podre, mas, né? Será que tem dedo podre mesmo? Ou será que... Por que você tá escolhendo errado? Por que você não consegue sair de um emprego que te faz mal? Por que você não consegue estabelecer limites? Por que você não consegue lidar com a sua ansiedade? Ah, mas Fernanda, todo mundo é ansioso, vírgula. Mas às vezes isso é uma coisa tão exacerbada. E uma outra coisa também muito legal, que as pessoas ficam muito felizes, assim, quando a gente fala normalmente, é quando eu viro o paciente e falo assim, olha, aqui é o teu espaço, você pode falar sobre o céu, a terra e o mar, o que você quiser falar. E aí às vezes eu falo assim, olha, tenha com você um caderninho para você anotar os seus pensamentos e para você anotar seus sonhos, porque o sonho é um sonho quando você sonha, é um sonho quando você acorda, quando você escreve, quando você fala sobre ele. E aí em terapia, em análise, a gente vai falar sobre alguns significados específicos daquele sonho para você. Normalmente as pessoas vão no Google, né? Ou então vai lá procurar, tipo, significado de... Vou dar aqui um exemplo. Tá. Eu sempre sonho para isso, né? Eu entrava no elevador, ele cai. Sempre. Exato. Sempre. Aí começa a subir. É um sonho recorrente, né? Foi muito tempo. Pois não é, mais. recorrente. O que poderia se deduzir disso? Então, a primeira coisa que eu te perguntaria seria, mas o que é esse medo pra você? Medo de cair. O que é dessa? O que essa queda representa pra você? Foi a morte. Morte. O sonho é a morte, Mas a gente tá falando de uma morte simbólica ou a gente tá falando de uma morte real? Real. E aí a gente vai. Uhum. Então o que é? É uma constelação. E detalhe, o sonho é uma coisa que a gente... É um símbolo. Eu trabalho com Jung. Jung foi conhecido como o homem dos seus símbolos. Aliás, aqui, ó. O homem dos seus símbolos. Jung, no amor da minha vida, amo esse homem. Amém. O símbolo é uma coisa sem fim. É um espectro. Então, tipo, é como se fosse essa pirâmide, né? Então você consegue ver o símbolo de diferentes formas. Então a gente vai falar, tipo, você tá falando da morte. Mas o que essa morte diz pra você hoje? O que essa morte disse pra você no passado? Aonde essa morte te leva? E aí é complexo, porque você só simplesmente procurar o significado de um sonho é uma coisa. Não adianta muita coisa. É tipo tem uma coisa muito, muito famosa hoje em dia que é constelação familiar. Tem pacientes que fazem constelação familiar. O que é constelação familiar? É uma técnica específica e aí a pessoa de repente vai lá, faz a constelação familiar e não faz mais nada com isso, né? Então, quando você está em terapia, você consegue trabalhar as simbologias. Então, vamos trabalhar sobre morte. E aí, isso é muito legal. Você falou sobre o seu sonho hoje.
Eu vou deixar ele aqui no meu bolso. Eu vou escrever, obviamente, essas notas. Depois a gente pode compartilhar também. E depois, em outro momento, eu vou falar assim... Meu, você lembra do que a gente falou? Será que não tem a ver agora? E aí a pessoa fala... Nossa, aquele momento do insight, né? É aquele momento que tudo condensa, gente. Fica tudo colorido. Você fala, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, Fernanda. Normalmente eu ouço isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Ou então a pessoa fica com aquela cara de 3 pontinhos e fala assim, putz, meu, tu nunca tinha pensado nisso, né? Mas isso é uma coisa que a própria pessoa falou, você simplesmente foi e apontou. Super. Porque muitas vezes você tá no processo e você não consegue ver. Então você precisa de uma outra pessoa, é legal você... Isso é a terapia. Você ter uma pessoa, aí as pessoas falam assim, mas eu vou falar com um amigo, eu vou falar com meu pai, eu vou falar com meu namorado, vou falar na internet. Então, gente, não é assim. Por que não é assim? Porque tudo tem técnica, né? Então, você vai fazer as perguntas certas, você vai fazer as perguntas capciosas pra essa pessoa. E muitas vezes você vira pra pessoa e fala assim, mas meu, isso faz sentido pra você? Aí a pessoa fala assim, não faz. Aí de repente você vai e fala uma outra coisa. Caraca, meu, faz todo sentido, nunca tinha pensado nisso. Quando o paciente fala, nunca tinha pensado nisso, fala, nossa, ponto, bem, consegui. Tá aí. O terapeuta, o psicólogo, quando a pessoa tá ali falando no consultório. Ai, gente, a gente é ser humano, né? Então passa muitas coisas. Passa coisas sobre a nossa vida, né? Então muitas vezes o paciente tá falando alguma coisa sobre ele que esbarra em mim, né? Então eu sou um ser humano. E aí, obviamente, eu trabalho isso. A gente trabalha muito com a contra-transferência, então isso é bem legal, né? Então, às vezes, a gente esbarra numa situação super difícil para esse paciente, né? Então, aí você fala assim, nossa, mas o que você tá pensando quando eu tô te falando uma coisa terrível? Aliás, até porque a gente não tem muita coisa terrível, né? Eu mesmo já ouvi tanta coisa que eu já nem sei mais o que é terrível e o que não é. É uma pessoa, é uma história, é uma vida, né? Então, eu acho que o que a gente pensa tem muito a ver, eu diria até o que a gente sente. Por quê? Porque na terapia é um microcosmo. Então, esse é o grande X da questão, é aí que começa. A terapia não existe sem a contratransferência. A contratransferência é, de uma maneira bem resumida, tá? O sentimento que eu estou ali experimentando, que normalmente essa pessoa gera na vida dela. Então, às vezes a pessoa tem muita dificuldade, por exemplo, de se colocar. É uma pessoa que não sabe dizer não. É uma pessoa que não consegue estabelecer limite. E aí, como você está sentindo que a pessoa está sendo difícil, você consegue, através dessa contra-transferência, mostrar para essa pessoa em um ambiente seguro, porque é isso que a gente tem. Um ambiente seguro é o ambiente da pessoa, o ambiente construído para isso. E aí a pessoa consegue trabalhar aqui dentro, eu sempre falo isso. Aqui dentro, o que você vai fazer lá fora. Essa é a ideia. Não é fazer vocês dependerem. Às vezes as pessoas pensam assim, mas as pessoas vão depender, vou depender de terapeuta. Não vai depender nada. A ideia é fazer você não depender. A ideia é fazer você se relacionar bem com você, relacionar bem com os outros. E aí, quantas vezes você gera uma sensação incômoda pro seu amigo, pro teu parceiro, e ele não fala nada, ou ele não sabe como falar. O terapeuta vai saber como falar. É isso que a gente faz, gente. Em suma, é isso. Bom, Amanda, acho que é isso, né? Eu acho que foi só uma pincelada. É um novo formato, uma nova forma de fazer vídeo. Então, de novo, gente, por favor, se inscrevam no canal, tá? Sininho, por favor, ajudem, ok? E se vocês quiserem novos vídeos assim, por favor, escrevam. Não fiquem tímidos, escrevam. Vocês não estão sozinhos, não precisam estar, eu estou aqui, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e até! All my friends are taken, lock the vaults and leave me hanging. Call my bluff, 'cause I burnt those bridges too